Este vídeo tem como objetivo explicar como a SS900 na versão 3 se comporta na calibração de um local usando pontos de controle existentes. A forma tradicional, quando se usa uma estação tal, normalmente é um poligonal de apoio, em que se estaciona num ponto de coordenadas conhecidas, visa-se atrás para uma orientação e vai-se estacionando nos pontos, executando sempre o mesmo procedimento, até chegar a um ponto de coordenadas conhecidas outra vez, de forma a ter um sistema redundante e poder fazer o ajustamento das coordenadas. Outra forma é estacionar num ponto de coordenadas conhecidas, orientar a outro e observar os pontos que se pretendem coordenar. Para ter redundância, normalmente estaciona-se no outro ponto e lê-se novamente os mesmos pontos, de forma a poder fechar a figura, ajustar e obter também o controle de qualidade dos pontos observados. Passando isto para o GPS, podemos imaginar que obter 3 pontos formam 3 linhas base, mas que não formam uma geometria boa e normalmente não consegue abranger o local todo. Quando se usam 4 pontos, são geradas 6 linhas base. O quarto ponto permite fazer a verificação da elevação e deveremos ter o cuidado de criarmos uma geometria mais forte no local. Com 7 pontos de controle já temos 18 linhas base. Os pontos devem estar distribuídos de forma abrangente e equilibrada no local e normalmente quando se tem uma boa geometria os resultados também são melhores. Agora aqui vou-vos explicar a importância de uma boa geometria no local. Os triângulos vermelhos exemplificam uma geometria má, portanto, como na imagem do lado esquerdo temos, apesar de termos 5 pontos, são todos alinhados. Na imagem do lado direito temos 5 pontos também, mas todos localizados numa só área, num canto do nosso trabalho. Este, como vê, quando é gerada o plano é sobre uma linha do lado esquerdo e do lado direito, apesar de não ser sobre uma linha, não abrange a área toda. Portanto, o ideal será colocarmos os nossos pontos de uma forma homogénea e abranger o local, para que quando é gerado o plano, todos os pontos que nós vamos medir com o GPS estejam dentro dessa área que foi medida. Portanto, esta será a área, dentro desta área verde, é a área onde nós deveremos trabalhar. Não deveremos trabalhar fora daqui. Com isto, normalmente, quando a geometria é boa e os pontos de controle são bons, consegue-se antecipar problemas. Portanto, por isso é que a calibração é bastante importante, para antecipar problemas e calcular os parâmetros que vão ser usados para ajustar os restantes pontos que vão ser observados. O local e a calibração do local é composta por duas partes. A parte do ajustamento horizontal e a parte do ajustamento vertical, que são processadas independentemente. Portanto, o cálculo do vertical e do horizontal são feitos com cálculos matemáticos independentes e a componente vertical pode ser ajustada em bloco ou pode ser ajustada num plano inclinado. Portanto, neste caso vou-vos mostrar em uma vista em corte, exemplificar um sistema em corte, imaginando que estes pontos estão a representar a elevação dos pontos e estes são os nossos pontos observados. E estes pontos são os nossos pontos de controle existentes na obra. O nosso objetivo é que estes pontos coincidam. Infelizmente, numa situação real, isto não acontece. Portanto, quando nós puxamos e tentamos ajustar os pontos, existe um resíduo. Esse resíduo, o nosso objetivo é minimizá-lo, portanto, a fazer com que esse resíduo se aproxime ao máximo de zero. Mas a realidade é que, quando nós criamos um plano
e o movemos e o tentamos colocar sobre os pontos existentes, a realidade é que esse plano não vai encaixar. Portanto, aqui, nesta fase, nós automaticamente já temos resíduos nos nossos pontos. Portanto, já conseguimos ver que temos resíduos. Mas podemos tentar minimizá-lo, fazendo uma rotação do nosso plano, como esta. Basicamente, o que nós tentamos é encontrar um plano inclinado que se ajuste o máximo, em que os resíduos se aproximem ao máximo de zero. Portanto, quando nós tentamos fazer isto, nós, no fundo, estamos a fazer uma rotação do plano de forma a minimizar esses erros. E quando nós temos, para nós conseguirmos atingir esse objetivo, devemos ter em atenção a dimensão do trabalho onde estamos a trabalhar, a duração que esse trabalho vai ter e a envolvente local. Um fator muitíssimo importante quando se usa o GPS é a localização da base, porque a qualidade dos nossos pontos observados é obtida através da geometria da observação dos satélites, dos satélites comuns entre a base e o rover. Se a nossa base estiver num local em que não capte uma boa constelação de satélites, vai provocar erros e vai limitar a operação do rover. Portanto, mesmo que nós estejamos a trabalhar com o rover num local em que se consiga apanhar os satélites todos, a realidade é que se a base não estiver num bom local e não tiver a apanhar satélites, no rover nunca vai trabalhar com boa qualidade. Portanto, a configuração do local e a localização da base é extremamente importante para além da geometria e da qualidade dos nossos pontos de controle. Agora vou mostrar um exemplo de como funciona simular uma situação real no campo. Portanto, neste caso eu já tenho aqui aberto o nosso local e já tenho pontos observados. Portanto, aquilo que eu fiz foi preparar uma série de pontos que foram observados no campo e agora vou ligá-los e mostrar o que é que se está a passar por trás. Portanto, nós aqui no config podemos definir como é que vamos fazer o ajustamento e quais são as tolerâncias do nosso trabalho. Portanto, poderíamos escolher um modelo geoide, neste caso não vamos precisar dele. As tolerâncias a partir do qual a SES 900 vai nos alertar dos erros. E aqui temos duas opções. A questão do plano inclinado, como eu expliquei, portanto, o plano pode subir de uma forma plana e não ser nunca ajustado e nunca ser inclinado, portanto, vai tentar calcular um plano e minimizar os erros, mas mantendo sempre o plano horizontal. Podemos calcular um plano inclinado com 3 pontos, portanto, só a partir do quarto ponto é que vamos começar a obter resíduos. Depois podemos também calculá-lo com 4 pontos, 5 ou 10. O comportamento é exatamente igual. Portanto, a diferença é que o plano só se vai inclinar, só se vai calcular um plano inclinado ao terceiro ponto ou ao quarto. Portanto, eu vou-vos mostrar primeiro o nunca e vocês vão ver como é que se vai comportar. Aqui é o fator de escala que vai ser calculado com a parte da componente horizontal. Portanto, nós podemos fixar o fator de escala a 1 de forma a que os vetores nunca sejam sempre multiplicados pelo valor 1 de forma a as distâncias não serem alteradas. Portanto, eu neste caso vou retirar o fator de escala de forma a que as distâncias também possam ser aplicadas, mas vamos depois analisar se o valor de fator de escala tem que ser sempre próximo de 1. Vou aceitar e agora vou ligar os pontos. Portanto, relembro que estes pontos já foram observados no campo, portanto eu neste momento estou só a analisar a qualidade da observação. Portanto, quando eu escolho o primeiro ponto, neste momento o que acontece é que houve uma translação do nosso plano, das nossas coordenadas, portanto, é como se estivesse a fazer um move no AutoCAD, e é somada uma constante de forma a que a coordenada do ponto observado coincida com a coordenada do ponto de controle que nós temos. Portanto, neste momento ainda não temos resíduos. Quando nós adicionamos o segundo ponto,
este segundo ponto vai calcular uma rotação e um fator de escala. Mas, como veem, ainda não temos resíduos. Porque o ESS 900 não tem possibilidade de saber qual dos pontos é que está certo ou está errado. Portanto, neste momento ele está a usar ambos os pontos para calcular os parâmetros. E o vertical também não há a possibilidade ainda de obter resíduos. Porque ele ainda não tem redundância no sistema. Quando nós adicionamos o terceiro ponto, como veem, automaticamente nós temos resíduos na horizontal. Porquê? Porque ele calcula o fator de escala e rotação com base no primeiro e no segundo ponto, e depois entre o primeiro e o terceiro, e vê que há erros entre o fator de escala não é igual, nem a rotação. Portanto, neste momento ele já tem a hipótese de calcular resíduos. Faz a média desses pontos e começa a apresentar resíduos. Como nós aqui dentro escolhemos que não queremos um plano inclinado, portanto, neste momento temos um plano horizontal, já temos também a possibilidade de obter resíduos, porque nós temos 3 pontos, calculamos, no fundo o que ele está a fazer é calcular a média desses 3 pontos e depois vê a diferença para cada um desses 3 e mostra-nos o resíduo. Portanto, basicamente o que ele está a fazer é apenas isso, fazer média dessas cotas e ver o diferencial para os outros 3 e mostrar-nos na coluna dos verticais. Portanto, quando nós vamos adicionando pontos, nós podemos analisar já que os resíduos vão mudando e vai-nos aparecer automaticamente aqui o ponto que está a vermelho, o ponto que tem pior qualidade. Agora, se nós desligarmos estes pontos e simularmos uma situação em que o plano pode ser inclinado, ou a partir do terceiro ponto, com 3 pontos ele vai calcular o plano inclinado, o que ele está a fazer é, nós adicionamos o primeiro ponto, adicionamos o segundo, como há pouco, a componente horizontal aqui comporta-se exatamente da mesma maneira, mas agora, como veem, já aparece 0, em vez de aparecer resíduos. Porquê? Porque ele está, com o primeiro ponto ele faz só numa constante, no segundo ponto ele ajusta o plano de forma a que fica um plano inclinado, mas ainda não, só o terceiro ponto, esse plano ainda pode rodar sobre uma das componentes. Portanto, ele neste momento ainda não pode gerar erros. E o terceiro ponto é que fixa o plano. Se nós imaginarmos uma folha de papel e tentarmos fixar uma folha de papel no plano, no espaço, o primeiro ponto, nós não conseguimos fixar a folha está sempre a rodar. Se nós dermos 2 pontos de fixação, a folha ainda pode rodar sobre esses 2 pontos e o terceiro ponto é que a folha fica fixa. Portanto, basicamente é aquilo que se está a passar. Agora, este caso não é um bom exemplo porque não tem resíduos. No quarto ponto, como veem, automaticamente já me surgem resíduos. Porquê? Porque ele já consegue calcular, já tem 4 pontos, com esses 4 pontos ele já consegue perceber que um dos pontos não está sobre esse plano e apresenta-me um resíduo. Portanto, a partir daqui, o comportamento é sempre o mesmo. Portanto, ele vai sempre tentando ajustar esse plano e vai sempre tentando e vai sempre mostrando os resíduos desse plano. Se nós optarmos por calcular com 4 pontos, com o quarto ponto, o comportamento é exatamente o mesmo, só que ele só vai inclinar o plano no quinto ponto. Aí, no quarto ponto, a partir do quarto ponto é que ele mostra resíduos. Porque nós dizemos aqui que até lá ele não quer inclinar o plano. Portanto, ele não vai inclinar o plano. Só a partir do quinto ponto é que vai começar a mostrar resíduos. E agora é só uma questão de nós analisarmos, com base na apresentação que vos fiz sobre o comportamento e as considerações que temos para termos uma boa qualidade no local, e podemos ir ligando e desligando pontos de forma a melhorarmos a nossa calibração. Tendo em atenção que estes valores aqui devem ser o mais próximo possíveis de 0 e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio da nossa geometria no local, de forma a que abranja o local de trabalho e minimizar estes resíduos que estão aqui. Quando nós temos aqui no relatório, nós já podemos ver que ele alerta-nos que o CS37 é o ponto que tem pior qualidade, portanto já nem sequer está a ser usado na calibração, portanto o ponto a vermelho ele não usa, simplesmente mostra o resíduo. Indica-nos que há 12 pontos na horizontal e vertical, portanto se eu vier aqui e desligar um ponto,
podemos ver que ele vai me dizer que só tem 11 pontos em vez de 12 e que o horizontal se manteve, mas que a componente vertical, o resíduo da componente vertical se alterou. Agora, em relação a estes parâmetros que aparecem aqui, estes são os parâmetros que nos definem, são parte dos parâmetros que definem a nossa calibração. O fator de escala na componente horizontal e a inclinação do plano inclinado. Para entender melhor o que é que estes parâmetros querem dizer, eu vou aqui à tabela de Excel e fiz uma análise da parte da componente horizontal e uma análise da componente vertical. Ora bem, imaginando que o GPS mede uma distância de 1000 metros, estes 1000 metros em relação à origem da componente horizontal. Quando ele mede 1000 metros, se nós tivermos um fator de escala, a dizer que queremos aplicar um fator de escala na componente horizontal de 999.953.506, na realidade, quando o GPS nos mostra a medida calculada, vai-nos mostrar 999.954. Porquê? Porque a nossa componente horizontal está a dizer que devemos aplicar um fator de escala nesta ordem de grandeza. Se nós tivermos um fator de escala de 1 por milhão, o que vai acontecer é que temos só 1 milímetro. Mas, se tivermos aqui, já é 1 centímetro. E se for aqui, já são 10 centímetros. Ou seja, o mesmo se passa se nós analisarmos num valor inferior a 1. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se for medido, se o topógrafo for para o campo e for medida a distância entre o ponto A e o ponto B, que foi medida com o GPS, com uma estação tal, ou seja, se ele for medir com uma estação tal a mesma distância medida com o GPS, ele poderá medir 1000 metros e o GPS vai-lhe apresentar 999.954. E não quer dizer que o GPS esteja a medir uma distância errada. Ele está a aplicar o fator de escala calculado da calibração. Portanto, devemos ter isto em atenção, que quando nós começamos a encontrar diferenças entre as medidas observadas com uma estação tal, diretamente, e um fator de escala e a medida feita por GPS depois de ter sido aplicado os parâmetros de calibração, uma das razões que poderá haver diferenças é exatamente a calibração local, para além, claro, do sistema de coordenadas que estamos a usar, que não vou mencionar aqui, que para já não tem interesse, mas que também influencia bastante. Ou seja, para além da calibração do local, temos de ter em atenção que o sistema de coordenadas também influencia estes valores, estes diferenciais que poderão encontrar no campo. Agora, na parte da componente vertical, imaginando que temos uns deltas de menos 1000 na componente norte e mais 1000 no leste. Como nós estamos a ver aqui, temos menos 0,333 por metro, 3 cm por quilómetro na componente norte e 3 cm de leste por quilómetro. Podemos ver que, quando eu traspasso estes parâmetros para aqui, o que vai acontecer na realidade é que ele vai calcular um parâmetro de correção por causa do plano inclinado, que na realidade, se formos medir com um nível, ou se medirmos o desnível com uma estação tal, ou formos medir pelo nivelamento geométrico, poderá haver uma diferença de 3 cm. Ou seja, na realidade o GPS está a medir 200 metros, mas por causa da calibração vai-nos apresentar 200.03 mais 3 cm. E não é uma questão de erro. Nós é que estamos a dizer à ACS 900 que deveremos aplicar estes parâmetros. Portanto, a importância, acho que com este exemplo conseguimos ver a importância da calibração na obra. Portanto, por vezes, quando se está a trabalhar com uma estação tal e estamos a comparar com o GPS,
pensamos que o GPS nos está a dar erros, mas na realidade não nos está a dar erros. Na realidade, o que ele está a fazer é aplicar os parâmetros da calibração local no nosso trabalho, que depois, quando são observados com os métodos clássicos, encontramos estes diferenciais que nós devemos ter em atenção, que poderão vir exatamente do cálculo que nós fizemos inicialmente.